E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje vai ser uma aula sobre frações para vocês. Eu tinha falado para vocês já que essas aulas é para dar um reforço, para quando chegar nas aulas particulares de fato vocês não ficarem vendo matérias que são de ensino médio ou ensino fundamental e perdendo tempo de aula. Então, deem uma estudada de fato nisso, façam exercícios. Eu vou pôr um link com exercício de fração na descrição do vídeo. E quando chegar aqui, para estudar derivada, integral, a gente foca só no que a gente realmente quer aprender. A aula que eu vou dar aqui, eu não vou fazer questão nenhuma de ser muito normal. Eu gosto que a aula seja bem mais dinâmica e também que ela mostre para os alunos o que é o que eles estão fazendo. Okay? Não só como fazer, mas por que eles fazem e o que eles fazem, sabe? Então, é um assunto bem simples, frações, mas ainda assim a gente já vai ter essa pegada. Que a gente vai começar falando o que são frações, para que elas servem e como que a gente vai calcular com elas. Aqui é a mecânica da coisa, sabe? Tipo, mais você faz essa regrinha, vezes você faz essa, etc. Se vocês quiserem ver só essa parte, eu não recomendo, mas pulem para frente do vídeo que vai ser a última. O que são frações então? Basicamente, fração é um número em cima de outro, uma barra de inglês. Mas ok, o que significa isso então? A gente quer falar, quando a gente põe esse número, essa barra e esse outro número, que a gente tem duas partes de um total de 6 partes. É basicamente isso que você tem que entender. Ou seja, vamos supor no caso de uma pizza. A gente tem uma pizza aqui de 6 pedaços, não muito usual, mas... Se a gente está falando que a gente tem essa fração da pizza, a gente vai ter duas partes de 6. Ficando assim. Ou seja, a gente não chega nem a ter uma pizza inteira. Né? A nossa pizza inteira são quantos pedaços? São 6. Essa quantidade de baixo. A gente chama de denominador. Por que denominador? Porque ela denomina quantas quantidades que a gente vai ter para fazer o nosso total, o nosso inteiro. E a de cima é o numerador. Não precisa decorar isso agora. Mas é bom vocês saberem. Numerador. Eu sou meio dislexo. Então vamos lá. A fração é isso, nada mais do que isso. A gente vai ter nosso total aqui embaixo e na quantidade de partes que a gente tem aqui em cima. Isso é uma fração. Se eu tivesse, por exemplo, em vez de um 2 aqui, eu tivesse um 3, não, um 4, vai. O que ia mudar é que eu teria 4 partes disso aqui e disso aqui. E se eu tivesse um 6? 6 sobre 6. Eu teria 6 pedaços de uma pizza de 6 pedaços, ou seja, eu teria uma pizza inteira, certo? A gente pode ver a fração também como uma divisão. Então, naqueles exemplos lá que... Vamos dar outro exemplo, porque esse vai dar muito que mas vamos supor que eu tenho aqui 1 quarto. Então, um desenho vai ficar como? Eu tenho um pedaço aqui de uma pizza dividida em 4 pedaços. Eu posso entender isso como sendo 1 dividido por 4. É exatamente a mesma coisa. Mas então a fração é uma divisão. Sim, a fração é um outro jeito de você escrever uma divisão. Por que a gente usa fração então? Porque fica melhor para escrever as equações com fração do que com divisão. E isso daqui vai ser, como vocês sabem, 0,25. Certo? Então são as duas formas aí de você ver uma fração. Dá um pedaço de um todo e é 0,25. Por que dá um número aqui? Imagina só, 0,25 é exatamente 1/4 do número 1. Ou seja, se você pegar 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25, você vai ter 1, que é seu inteiro.
entende? Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Se eu tivesse, por exemplo, 4 sobre 4, minha pizza aqui, não sei se vai dar pra ver aqui embaixo no vídeo, mas imaginem uma pizza toda pintada, assim não dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. E isso daqui vai ser 4 dividido por 4, que é igual a 1, certo? E se eu tiver o número de cima maior? Vamos supor que eu tenho 6 dividido por 4, ou 6 sobre 4. Eu vou ter então, de pizzas de 4 pedaços, eu vou ter 6 pedaços, ou seja, eu completo uma pizza, 4 pedaços. E ganho mais 2 aqui ainda. Mais 2, dá 6. E quanto que isso dá em número, né? Só pegar 6 e dividir por 4. Que vai dar 1,5. Vocês podem ver que sempre é bem condizente o que dá aqui com o que dá aqui, né? Aqui no caso a gente tem quantas pizzas? Uma pizza e meia. Uma pizza e mais 0,5 pizza. Não sei se ficou claro, né? Então, isso é uma fração. Uma fração é uma outra forma de você representar uma divisão. E vai facilitar em muitos casos isso. Agora, eu já falei mais ou menos para que serve também, né? Ela serve para facilitar a sua vida numa conta. Com frações, muitas vezes você vê as simplificações mais facilmente. Quando você começar a fazer equação e tal, os alunos aí que já fazem, estão em derivada, etc., vocês sabem que muitas vezes você simplifica as coisas mais fácil quando está lidando com frações. Vamos então logo para como calcular com elas, né? Que é o último tópico aí. E é bem simples. A gente vai fazer do jeito indo numa cadeia crescente de dificuldade. Então a gente começa em vez de mais, a gente começa com vezes, depois a gente vai divisão, depois a gente faz mais e menos. Okay? Vamos lá. Como multiplicar duas frações? Se eu tenho, por exemplo, 2 quintos vezes, o vezes meu eu vou colocar como ponto, não sei se vocês usam isso, mas em vez do x eu vou pôr um ponto. Acho que todos os meus alunos usam ponto já, mas enfim, se algum não usa ponto, o vezes é um ponto agora. 3 sobre 4 igual... Como que eu vou fazer essa multiplicação? É bem simples. Você multiplica o numerador pelo numerador, ou seja, de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. 6 sobre 20 é o resultado da nossa fração, certo? Agora eu vou dar um exemplo aí, pausem o vídeo e façam, sem dar migué. O exemplo que eu vou dar é 1 sobre 5 vezes 3 sobre 7. Vai. Tempinho pra vocês darem um pause e fazer. Ok, já é pra ter dado tempo. Né? Se você não deu pause, você é um preguiçoso. Vai fazer esse negócio. Então, vai pegar na quanto? 3 e aqui 35. Certo? Ok. Então, multiplicação não tem segredo. Vamos para a divisão. Se eu tenho, por exemplo, 6 sobre 16 dividido por 3 sobre 4. Não. Vai. Pode ser isso mesmo. 3 sobre 4. Para eu fazer uma divisão de uma fração, já começa a complicar um pouco. Porque isso daqui, lembra que eu falei que uma fração nada mais é do que uma divisão. E aqui a gente tem mais uma divisão. Então, é uma divisão de uma divisão. Se eu fosse escrever isso como no formato de fração, ia ficar como? 6 sobre 16, daí uma fração zona maior, que está dividindo todo mundo, dividido por 3
sobre 4. Não sei, aqui pode confundir, mas tenta prestar atenção. Esse 6 sobre 16 que está aqui, eu coloquei aqui em cima. Esse 3 sobre 4 que está aqui, eu coloquei aqui embaixo. E onde tinha uma divisão, eu troquei por essa barra entre eles. Tá, como que eu vou fazer isso? Né? Se você for parar para pensar, o que acontece? Ó, uma divisão, quanto maior o número que você tem, por exemplo, aqui ó, se você tem 6 dividido por 4, quanto maior, se você trocar esse daqui por um número maior, por exemplo, por 12, o valor da divisão aumenta, certo? Isso daqui ó, é a mesma coisa que 6 dividido por 4. O valor da divisão aumenta. E se você trocar por um número menor, esse primeiro valor aqui, o valor da divisão diminui, certo? Então, ó, se você aumenta o valor de cima da fração, a divisão aumenta. Se você diminui, o valor diminui. Só que se você diminuir o valor de baixo dessa divisão, por exemplo, se você dividir por 2, em vez de dividir por 6, você tem 6 balas. Você divide para 2 pessoas, em vez de dividir por 4, desculpa. Essas 2 pessoas vão ganhar mais balas do que as 4 iriam ganhar. Né? Tipo, 6 dividido por 2, cada uma ganha 3 balas. 6 dividido por 4, cada uma ia ganhar uma bala e meia. Né? Então, se você diminui o valor que está embaixo aqui da fração, você aumenta o resultado final. É o inverso, entende? Aqui, ó, se você aumenta o valor que está em cima, o valor da divisão aumenta. Se você aumenta o valor que está embaixo, que é pela quantidade de pessoas que você está dividindo, o valor da divisão diminui, porque você aumenta o número de pessoas, no caso, ganhando alguma coisa, ou você aumenta o número que você está dividindo aquele inicial, você está dividindo em mais partes. Aqui é a mesma coisa. Se você aumentar esse valor aqui, a divisão, a gente tem uma divisão, se vocês forem ver, com 2 frações, né? Com essa fração aqui e com essa. Então, se você aumentar esse que eu circulei primeiro, o valor final dessa fração, ele aumenta. E só que se você aumentar esse daqui, de baixo, como você vai aumentar a quantidade de coisas que você está dividindo, por exemplo, em vez de dividir por 4 aqui, você vai estar dividindo para umas 8, para umas 10. O valor final vai diminuir. Ou seja, esse daqui aumentou. Aí o resultado. Esse daqui aumentou, diminui o resultado. Tá? Porque ele está embaixo. Então, isso significa o quê? Significa que o valor da resposta é inversamente proporcional a esse número aqui embaixo. Ou seja, você pode simplesmente manter essa proporção, que é a proporção pela qual está sendo dividido, mas multiplicando a fração trocada, invertida. O que eu estou querendo dizer? Isso daqui, eu acho que não ficou muito claro, mas enfim. 6 vezes, dividido por 16, vezes, em vez de 3 sobre 4, então se faz 4 sobre 3. Por que isso? Porque olha só, se eu tivesse, por exemplo, um valor único aqui, certo? O 1, por exemplo. Não vai ficar claro isso. 1 sobre 5, ok? 1 sobre 5 é um número bem pequeno. Então, se é um número bem pequeno, o valor final fica maior, né? Só que se eu for colocar uma multiplicação, para ele ficar maior, o que eu tenho que fazer? Se eu multiplicar por um número pequeno, fica menor. Então eu tenho que inverter. Eu ia inverter, ia ficar 5 sobre 1. Daí, ó, 5 sobre 1 é 5. Então ia aumentar o valor. É por isso que a gente tem que fazer desse jeito. Eu acho que, sinceramente, por mim eu cortava essa parte do vídeo, ficou totalmente confuso. Mas abstrai. Tenta. Só aceita só. E daí depois, conforme vai passar o tempo, acho que dá pra entender. O 6 vezes 4, então 24. Você multiplica normalmente. E 16 vezes o 3 vai dar 48. 48. Certo? Então a gente tem aí 24 sobre 48. Resultado da nossa conta de divisão. Então, vamos revisar. Para fazer conta de multiplicação, você faz como? Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo.
Para fazer conta de divisão, que eu dei uma devagada aqui, você faz como? Você inverte esse segundo lado, ó, tá vendo? 6 sobre 16 está do lado certo. E esse 3 sobre 4 você inverteu. Você coloca aqui. E multiplica os dois normalmente. Entende? Então, inverte isso daqui e faz a multiplicação normal. É assim que se faz uma conta de divisão de fração. E agora a gente vai chegar nos mais complicadinhos, que é mais, soma e subtração. É até estranho, né? Porque geralmente não eles são os mais fáceis. Vamos lá então. Vou apagar isso aqui também, né? Vou usar como exemplo depois, mas... vamos fazer um exemplo, verdade. Um exemplo. Ó, se eu tenho 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4, dividido por 3 sobre 4. Isso vai ser igual a quanto? Pausa o vídeo aí, faz do jeito que eu falei. Você inverte esse lado e depois multiplica esse por esse, esse por esse. Vamos lá. Beleza. Então aqui, vocês devem ter feito isso, né? 1 sobre 2 vezes 4 sobre 3 vai ser igual a 4 sobre 6. Então, aqui. Vamos para soma e subtração. Então vamos começar com soma. Como a gente soma, por exemplo, 1 sobre 2 mais 4 sobre... Vou fazer uma conta para vocês entenderem melhor. Mais 2 sobre 4. Não é do jeito que você... Se você ainda não viu isso, não é tipo da mesma forma que a multiplicação. É um pouco mais complicado. O que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está somando um pedaço de uma pizza de 2 pedaços mais um pedaço, 2 pedaços de uma pizza de 4 pedaços, certo? Agora eu acho que já ficou mais claro para você que no resultado final a gente vai ter, independentemente do número de pedaços, uma pizza inteira, né? Porque olha só, a gente pegou metade de uma pizza aqui, metade de uma pizza aqui, somou, deu um inteiro. Só que a questão é a seguinte, numa soma de fração, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado justamente com isso. Um pedaço de uma pizza de 2 pedaços, ó, é muito maior do que um pedaço de uma pizza de 4 pedaços. Então a gente não pode só pegar e somar esses pedaços aqui em cima. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essas 2 pizzas aqui que a gente está somando em pizzas com o mesmo número de pedaços. E aí a gente soma a quantidade total. Eu sei que é meio zoado ficar falando de pizza e tal, mas é uma forma bem lúdica de entender a matéria. Então vamos lá. Como que a gente faz para achar a quantidade de pedaços que vai deixar essa pizza e essa dividida em pedaços iguais e que eu consiga representar esse pedaço aqui, ó, uma quantidade que não esteja quebrada. Por exemplo, eu não quero que dividir essa pizza em 3 pedaços, por exemplo, e falar, eu tenho 1, alguma coisa pedaço. Eu quero falar, tipo, eu tenho 2 pedaços, 3 pedaços. A gente vai fazer o que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida, que é o MMC. Como funciona? Primeira coisa, você tem uma listinha de números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Aí eles são infinitos, mas para quesitos práticos, esses daqui já são bons. São os números primos. Você vai fazer o seguinte, você pega esses 2 números de baixo, 2 e 4, põe um do lado do outro. Traça uma barrinha aqui. Você pega o primeiro número primo, que é o 2, certo? Daí você põe o 2 aqui. Você pega o primeiro número e divide por 2. Vai sobrar aqui 1.
Pega o segundo número, divide por 2 também. Vai sobrar 2. Você só divide quando o resultado é um número inteiro. Quando não dá quebrado, tipo 1,5, daí você não divide. Agora, você faz de novo isso. O 1 já chegou no 1, você não precisa mais dividir. Então, só coloquei 1 aqui embaixo. 2 dividido por 2, 1. Então, eu estou dividindo por 2 de novo. Chegou em 1 e 1. Acabou a conta. O seu MMC vai ser a multiplicação desses termos aqui. Ó. Então, meu mínimo múltiplo comum vai ser igual a 2 vezes 2, que é 4. Certo? Vamos fazer mais 2 exemplos aí para vocês pegarem o jeito disso. Então, nesse caso aqui, ó, tenho 2 e 4, eu já calculei meu MMC, que o MMC vai ser 4. Se eu tiver, deixa eu ver, 4 e 6, tá? Se você já pegou o jeito, tenta fazer, dá um pause aí no vídeo e tenta fazer. Se você não pegou ainda, eu faço com você. Começa dividindo por 2, certo? Então, aqui ó, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Tá, ainda não tem 1 aqui, né? Então, vamos continuar dividindo por 2, porque dá, ó, tem um 2 aqui. 2 dividido por 2, 1, tá, matamos esse lado aqui já. 3 dividido por 2, não dá pra dividir, vai dar 1,5, então a gente desce o 3 aqui mesmo, tá? Agora a gente tem 1 e 3. 1 e 3, nenhum dos dois dá pra dividir por 2. O que a gente faz então? A gente vai pro próximo número da nossa sequência aqui de números primos, que é o 3. Vamos tentar, e tem algum que dá pra dividir por 3? Tem, né? Tem o 3. Então a gente já pode usar ele. 3. 1 continua 1. E 3 dividido por 3, 1. Pronto, chegamos em 1 e 1. Acabamos nosso MMC. Como que é o resultado? Esse vezes esse vezes esse. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3. Que é igual a 4 vezes 3, 12. Meu MMC nesse caso é 12. Certo? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que todo mundo entendeu. Como faz? Esse é para vocês fazerem. 5 e 6. Ok? Dá um pause aí no vídeo, fazendo exemplo. Ok, vamos lá. Começamos com quem? Com o 2. Né? Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? 5 não. O 6 dá. Então, usamos o 2. 5 não dá para dividir. 6 dividido por 2, 3. Tá. Desses dois, nenhum dá para dividir por 2. Então, vamos usar o próximo número. 3. 5 não dá. 3 dá. Então, a gente pode usar ele. O 5 continua aqui. O 3 dividido por 3, 1. Já matamos um lado. Agora, nenhum dá para dividir por 3. A gente pula para o próximo. Pula para o 5. 5 dá para dividir por 5, certo? 5 dividido por 5 é 1. E o 1 só desce. Bom, temos os dois 1s aqui embaixo. Nosso MMC é isso vezes isso vezes isso. Vai ser então 2 vezes 3 vezes 5 vai ser igual a 30. Ok? É o mínimo múltiplo comum. O que significa mínimo múltiplo comum? Significa que se eu tenho esse número e esse número, o menor número que eu consigo dividir por esse e também eu consigo dividir por esse, que não vai dar quebrado, é 30. Entende? Então você pode ver, ó, 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. Não dá quebrado. Nesse caso aqui, ó, também, ó, o menor número que eu consigo dividir pelos dois é 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Não dá quebrado, entendeu? Se eu pegasse 3, por exemplo, ia dar número quebrado. Então, 3 não seria o mínimo múltiplo comum. O MMC é 4. Acho que ficou claro, né? Então vamos voltar ao exercício. Let's go.
A gente está fazendo tudo isso porque a gente quer somar 1 sobre 2 mais 2 sobre 4, certo? A gente achou já o mínimo múltiplo comum, que é o 4. Como que a gente vai fazer então? Eu falei que a gente ia transformar as pizzas lá, né, em pizzas com o mesmo tamanho de pedaços, para a gente poder somar aqueles pedaços e dar certo, né? Porque se eu somasse um pedaço desse daqui, ó, que é bem menor, com esse, eu ia ter 3 pedaços. Mas eu ia ter 3 pedaços de tamanho diferentes. E isso não ia significar nada para mim, matematicamente. Então vamos lá. Para somar esses pedaços, como que a gente vai fazer? A gente pega o MMC, que a gente achou, 4, divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Então, para achar esse valor aqui. Então, primeira coisa, você já põe o MMC aqui embaixo, 4. Daí, para achar quanto que vale isso daqui transformado, você faz assim, 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 1, deu 2 vezes 1, 2. Daí você põe um mais aqui, 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 2 dá 2. Certo? E aqui, então, você faz a conta normal. Por que isso dá certo? Imagina só, aqui a gente não tinha uma pizza de 2 pedaços. Quando a gente falou que a gente ia contar o número de pedaços dessa pizza aqui, como se ela tivesse 4, quantos pedaços a gente ia ter? 1, 2, certo? Ou seja, para você converter, você faz isso. Ó. Esse é o número de pedaços que você quer. Você divide pelo que você tinha antes. Então você sabe o quanto a mais é o que você quer, certo? Nesse caso aqui, ó, 4 dividido por 2, 2. Então eu quero dividir em 2 vezes mais pedaços da minha pizza. Agora, se eu estou dividindo em 2 vezes mais, né? Então se eu tinha um pedaço, agora eu vou ter 2. Com um tamanho menor, né? Um tamanho menor do que o anterior, mas porque eu estou dividindo em 2 vezes mais pedaços. Daí eu pego e multiplico esse 1 aqui por 2. Né? Tenho 2 pedaços que tem o mesmo tamanho desse 1, mas agora são 2 e uma pizza de 4, em vez de 1 e uma pizza de 2. Eu acho que ficou claro, mas se não ficou claro, volta o vídeo. Mesmo se não ficar claro, quando você vier ter uma aula particular, fala, Fábio, o vídeo ficou muito ruim, eu não entendi nada. Eu tento te explicar fora do vídeo. O 4 dividido por 4, eu simplesmente não transformei a quantidade de pedaços dessa pizza aqui, porque ela tinha 4 pedaços e ela continuou com 4. Então 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Ela continuou do mesmo tamanho, entende? Daí aqui 2 mais 2 deu 4 sobre 4, que é o que a gente tinha aqui mesmo. 1, 2, 3, 4. 4 sobre 4, eu tinha falado para vocês que é igual a 4 dividido por 4, que é 1. Ou seja, o resultado final é exatamente uma pizza inteira, certo? Acho que deu pra entender. Vou fazer mais um rapidamente com vocês, depois eu dou um exemplo para vocês fazerem sozinhos. Ó, a lista de primos eu vou pôr em cima. Aqui é a lista de primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, vai até o infinito. Mas a gente precisa saber desse só. Um exemplo então vai ser 3 sobre 5 mais 2 sobre 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Primeira coisa, vamos achar o MMC de 5 e 6. 5 e 6. A gente acabou de fazer ali, se você esqueceu já, é só você voltar, mas basicamente começa com 2, vai dar o 3 aqui, daí aqui vai dar 1, já passo 5 aqui, vai dar 1 e 1. O MMC vai dar 30, que a gente tinha feito ali. Então não vou repetir muito. Agora a gente vai colocar o MMC embaixo, 30, divide pelo de baixo, 30 dividido por 5, 6, vezes 3, 18. Mais 30 dividido por 6, 5, vezes 2, 10. A gente vai ter 28 sobre 30, é o nosso resultado. Ok? Então agora mais um para vocês fazerem aí por si só. Vou colocar um 3 sobre 7, mais 5 sobre 6, certo? Então façam aí. Pausem o vídeo.
Ok, acho que já deu tempo de fazer. Se você não pausou, você falou, não dá tempo, mas é óbvio, você ter pausado. O 7 então, e 6, a gente faz aqui o MC, 2, aqui 3, já chegou no 1 aqui. Agora tem uma coisa, ó, o 5 não dá para dividir nenhum nem outro, né? Que seria o nosso próximo ponto na sequência. Então a gente pula ele, a gente vai pro 7. 1 e 1, certo? E daí a gente acha o nosso MC aqui. 2 vezes 3 vezes o 7, dá 42. Então a gente põe 42 aqui embaixo. E daí, cálculo maior, 42 dividido por 7 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Deu o mesmo valor aqui. 18. E 42 dividido por 6 vai dar 7. Daí 7 vezes 5 vai dar 35. Daí então, 18 mais 35 vai dar 53. Dividido por 42. Então você tem 53 pedaços de uma pizza de 42 pedaços. Aqui já começa a ficar meio ruim a questão da pizza, né? Não existe pizza de 42 pedaços, eu acho. Mas acho que dá para entender o que está querendo dizer esse valor. Tá, e subtração então? A subtração é exatamente a mesma coisa, só muda que em vez de um mais, você põe um menos. Mas isso também no resultado final. Então, ó, só para vocês entenderem, se eu tivesse um menos aqui, em vez desse mais aqui, eu teria um menos. Em vez desse 28 aqui, eu teria um 8. Mas faz um exemplo aí, tá bom, vamos fazer um exemplo. 10 sobre 5 menos 3 sobre 6, ok? Calculando o MMC então de 5 e 6. A gente já tinha calculado, né? Várias vezes, acho que dá 30. Então nem vou fazer aqui. Se quiserem ver como faz, volta um pouquinho o vídeo. 5 e 6 dá 30. 30 então, 30 dividido por 5, 6, vezes 10, 60. 30 por 6, 5, vezes 3, 15. Então 60 menos 15. Tá vendo? Em vez de um mais, ó, coloquei um menos. Vai dar 45 sobre 30. Ok. Então agora falta só uma coisa. Nossa, ficou estranho isso, né? 5,6 igual a 30. Então vou botar MC de 5 e 6 igual a 30. Vai dar certo. Última coisa então da aula. Menos, acho que ficou claro também. Simplificação. Você errou. Não, é simples. O que acontece é que quando a gente tem uma fração assim, ó, muitas vezes a gente consegue simplificar ela. E por que é bom simplificar? Porque num vestibular, por exemplo, que é alternativo, às vezes tem uma questão alternativa que está simplificada. E você tem ou uma prova, e você tem sua resposta não simplificada, e você não percebe que é o mesmo número. E daí você não vai acertar. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu tenho aqui o número 2 sobre 4. Esse número aqui, ó, se for desenhar nossas famosas pizzas, vai ser isso. 2 pedaços de 4. Só que isso, você tem que concordar comigo, que é a mesma coisa que meia pizza, né? E meia pizza é o quê? É um pedaço de 2. 1 sobre 2. Concorda? Espero que sim. Como que eu faço para transferir? Esse daqui está simplificado, porque eu tenho o maior pedaço possível que consegue descrever essa fração aqui, entende? Como que eu faço então para transformar desse daqui para esse daqui, que é a simplificação? É simples. Você tem que achar um fator em comum em cima e embaixo na fração. Então, por exemplo,
nesse número aqui, ó, 2 sobre 4. 2 e 4, os dois são múltiplos de 2. Então, ó, se eu divido em cima por 2 e embaixo por 2, eu vou ter 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu chego na equação final. Ah, mas por que dá certo isso, Fábio? Porque é muito simples, ó. Você está fazendo o que quando você divide por 2? Você está diminuindo, aumentando o tamanho do pedaço, ou seja, você está deixando os pedaços 2 vezes maior, só que você também está diminuindo 2 vezes o número de pedaços que você tem. Então você compensa uma coisa de um lado, você tira de um lado e põe em outro, entende? Então acaba ficando a mesma coisa. Você divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. A proporção fica a mesma, sabe? É a mesma coisa de eu falar assim, eu tenho 50% ou eu tenho metade. É a mesma coisa, 50% é metade. Certo? Vamos fazer uns outros exemplos então. 3 sobre 6. Simplificando então, como que vai ficar? Qual fator comum tem entre 3 e 6? Que número que eu consigo multiplicar, dividir o 3 e também consigo dividir o 6? Tá? Então você tem que começar a pegar essa percepção de qual número eu consigo dividir em cima e embaixo. Né? Nesse caso é o 3. Então, eu divido em cima por 3. Embaixo por 3, eu vou ter 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1 sobre 2, certo? Olha só, chegou na mesma fração da outra, né? Vamos ver então se está certo isso. Eu tenho uma pizza de 6 pedaços. Certo? Nossa, ficou ruim, mas tudo bem. Essa pessoa aqui vai ganhar um pedaço maior. Dessa daqui então. Eu tenho uma pizza aqui de 3 pedaços. Certo? 1, 2, 3. Uma pizza de 6. Quanto que eu tenho? Eu tenho exatamente metade da pizza. Né? Igual esse caso aqui. Quando você simplificar, você vai chegar em 1 sobre 2, que é meio. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5. Entendeu? Vamos então para um pouco mais complicado. 24 dividido por 16. Então, a gente pode simplificar direto já. Para você simplificar direto, você tem que achar o máximo divisor comum. Mas isso não acho que é ideal explicar já nessa aula. Em outra aula eu explico. Ou então você pode ir achando fatores comuns e ir dividindo um após o outro, que é o que a gente vai fazer. Então nesse caso, se a gente for ver, 24 e 16, os dois são pares, né? Então os dois dá para dividir por 2. Só que mais do que isso, 24 e 16, os dois dá para dividir também por 4. Então a gente nem vai perder tempo. Ou até mesmo por 8. Mas vamos fazer primeiro passo a passo, né? Vai ficar bem chato, bem maçante, e depois vocês veem que dá para fazer mais rápido. Vamos dividir por 2. Vai dar 12 sobre 8. Também são pares, então vamos dividir por 2 de novo. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, desde que dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. 6 sobre 4. Ainda são pares, vamos dividir por 2 de novo. Dividido por 2, dividido por 2. 3 sobre 2. Agora não tem nenhum número que dá para dividir os dois juntos. Então essa é a minha fração simplificada. Tá? Como que a gente poderia ter feito isso mais rápido? Eu falei para vocês que 24 sobre 16, os dois são divisíveis por 8. Né? Então se a gente pegasse aqui direto e já dividisse por 8, ou seja, aumentasse o tamanho dos pedaços em 8 vezes, né, da pizza, 24 dividido por 8 é 3, 16 dividido por 8 é 2. Vocês podem ver, chegou no mesmo resultado. Então o que importa não é o valor que você está dividindo aqui, assim, cada vez. O que importa é você dividir embaixo e em cima pelo mesmo valor, para simplificar. Entendeu? Feito isso, tá certo. Nesse caso, então, 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Você tem uma pizza e meia, no caso. A gente está representando para essa fração, 24 dividido por 16. Tudo bem? Então a aula de fração, acho que não tem mais nada. É isso aí, pessoal. Estudem e cheguem na aula manjando.